E girar com a nossa reportagem. Agora o Rio de Janeiro está nos chamando com o Rodrigo Viga, porque o presidente Lula viaja hoje à tarde para o Rio de Janeiro. Ele vai participar da cerimônia de posse da nova presidente da Petrobras. Ele trocou recentemente, ela foi aprovada pelo Conselho e hoje toma posse formalmente, mas não é só isso que ele vai fazer por aí não, né, Rodrigo Viga? Bom dia. E não é só ele não, Colombo. Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Vem para cá a parte do núcleo duro do governo. Tem o ministro Fernando Haddad participando da posse da Magda, tem o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, entre outros integrantes de Brasília, mostrando o prestígio de Magda Chambriard nessa posse que apenas formaliza a presença dela no topo, né, na cúpula da principal empresa pública brasileira. Mas já está trabalhando desde o mês passado e nas últimas horas houve uma sacudidela, vamos dizer assim, né, em cargos secundários dentro da Petrobras, muitas mudanças, alterações, movimentações e, é claro, é a Petrobras querendo se dedicar. Haverá, inclusive, uma área específica para isso, a aceleração dos investimentos, como quer o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A posse de Magda acontece no Centro de Pesquisa da Petrobras, o CENPES, na Ilha do Fundão, na zona norte da capital, com a presença de todos esses personagens. O principal deles, o presidente da República, que à noite ainda participa de um outro evento aqui no Rio de Janeiro com o prefeito Eduardo Paes, no Dia do Cinema Brasileiro, Dia Nacional do Cinema, anúncio de investimentos nesse segmento audiovisual. Fala-se na possibilidade de ser montado aqui no Rio de Janeiro um complexo, um estúdio que seria dos maiores da América Latina. Como eu disse, o ministro Fernando Haddad também vai estar presente aqui em dois eventos nesta quarta-feira, bastante agitada, uma espécie de mini Brasília hoje, o Rio de Janeiro, diante de todos esses eventos, compromissos e agendas das autoridades. E já aproveitando a oportunidade, meu caro Colombo, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, para quebrar o protocolo, grande operação, já que estamos falando de ministros, de ministérios, né? Grande operação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública contra estelionatários, criminosos que falsificavam alvará para acessar contas judiciais e, é claro, desviar milhões e milhões de reais. Essa grande operação, com caráter quase nacional, acontece em pelo menos 5 estados brasileiros, entre eles aqui no Rio de Janeiro, embora a maioria dos mandados de prisão são 33 e dos 35 de busca e apreensão estejam sendo cumpridos no estado de Goiás. Aquela história, aquele dinheiro que parece meio dormindo, meio engavetado, meio morto lá. Criminoso cresce logo o olho, né, meu caro Colombo? Falsificava esses alvarás para ter acesso a esses milhões e milhões de reais. Vão ser indiciados por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, entre outros do Código Penal brasileiro, meu caro Colombo. Valeu, Viga. Rodrigo Viga, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Quero voltar à posse da presidente da Petrobras para saber da Amanda Klein, do Cristiano Beraldo, qual é... Bom, agora, de fato, as coisas começam a acontecer. E qual é a expectativa que vocês têm? Porque se o presidente não quisesse uma mudança, ele não teria feito a manobra que fez para trocar o presidente para a presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, para Magda Chambriard. O que vem por aí, Amanda Klein? O que vem por aí é uma presidente totalmente alinhada com os desígnios do governo Lula. O Jean Paul Prats era visto como alguém que, em alguns momentos, se alinhava aos interesses dos investidores e dos acionistas da Petrobras. A Magda Chambriard vai seguir a cartilha imposta por Lula, em associação com Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, ou seja, vai seguir acelerando o plano de investimentos da Petrobras para os próximos anos, que prevê investimentos em estaleiros, conteúdo nacional, que prevê investimentos em fertilizantes, que prevê investimentos que já deram errado, diga-se de passagem, em refinarias, quer tornar toda essa cadeia de petróleo mais independente, não só focar os recursos da Petrobras no pré-sal. E mais outro, eu adicionaria, e o Lula deixou claro ontem na entrevista que ele concedeu, investimento também na margem equatorial, acelerar essa exploração, acelerar a autorização do IBAMA para que sejam as pesquisas, para que sejam permitidas pelo menos a pesquisa, né, o estudo de viabilidade da a exploração do petróleo na margem
equatorial, que é uma postura contraditória. O próprio Lula assumiu isso, porque é um governo que fala em transição energética, no Brasil liderar essa transição verde, mas, por outro lado, quer aumentar a sua produção de petróleo, sair do mais ou menos 9º lugar em que o Brasil se encontra hoje e possivelmente pular para o 4º lugar. Isso traria recursos novos para o país, que o governo quer investir em desenvolvimento econômico e social. O governo acha imprescindível que isso seja feito. A Magda Chambriard é o nome para tocar esse barco. Pois é, a política voltou com tudo para a Petrobras, é isso que significa. Magda Chambriard, uma pessoa bastante ligada ao Partido Comunista Brasileiro, participou ali de projetos no Maranhão, depois que deixou a direção-geral da Agência Nacional do Petróleo, e agora vai para a presidência da Petrobras com a missão de resgatar tudo aquilo que há de pensamento errado em relação ao mercado de petróleo brasileiro. Vejam, a Nigéria, o país africano, tem hoje uma das maiores refinarias do mundo, feita com dinheiro privado. Está exportando para a Europa, vai exportar para o Brasil, e nós ficamos aqui com este parque de refino absolutamente obsoleto, sem conseguir gerar concorrência nos mercados. A refinaria da Bahia, que foi privatizada, agora a missão é comprar ela de volta, a Petrobras comprar ela de volta, reestatizar a refinaria. E aí a gente vê que não há projeto. Falar em transição energética, um país que há décadas tem o etanol, mas o etanol nunca ocupou uma posição estratégica para a política do governo. Aliás, não só desse governo, de nenhum governo, uma política estratégica para reduzir a dependência do petróleo. Não se trabalhou num parque de refino eficiente e moderno que possa transformar o petróleo no Brasil, para que então os derivados sejam exportados. Do ponto de vista de política de petróleo, o Brasil está completamente atrasado, ultrapassado, e o que a gente vai ver é simplesmente a Petrobras voltar a servir aos propósitos políticos do governo.